Sejam todos bem-vindos ao webinar O que vem pela frente no setor de serviços financeiros. Sou Giane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e estou aqui com Tobias Schroeder, gestor de marketing e produto da Soft Expert, que iniciará agora sua apresentação. Olá, Tobias! Olá, Giane, olá a todos. Bem, estamos com mais um webinar da Soft Expert, o que vem pela frente no setor de serviços financeiros, como já foi apresentado pela Giane. No webinar nós vamos falar um pouco sobre essa indústria, essa vertical de serviços financeiros, que tem algumas necessidades específicas e muitas necessidades também genéricas que outros gestores de outras verticais, de outros segmentos, também vão se sentir identificados e vão poder aplicar algumas das práticas também nos outros setores. Mas como todos os setores, como todas as indústrias, há algumas particularidades de cada setor. Nós queremos começar primeiramente definindo um pouco desse mercado de serviços financeiros. Então, são organizações que administram dinheiro, incluindo cooperativas de crédito, bancos, empresas de cartão de crédito, companhias de seguros, empresas de contabilidade, empresas de financiamento ao consumidor, corretoras de ações, fundos de investimentos e algumas empresas patrocinadas pelo governo, essas relacionadas à controladoria e regulamentação de operações financeiras. Assim. Bom, aqui dá um pouco do que é esse mercado e cita exemplos de empresas e companhias. Mas quando se fala em dinheiro, sempre se precisa ter mais cautela, mais controle, mais cuidado. Não é à toa que é nessa indústria que muitas das práticas de gestão, principalmente relacionadas a riscos, elas foram pioneiras dentro dessa indústria. Então, é uma indústria que inova bastante no sentido de segurança, no sentido de segurança da informação, no sentido de gestão de riscos. Nós temos o exemplo clássico da SOX, e segurança de informação de maneira geral, que começou dentro do setor financeiro nos Estados Unidos, visando uma maior transparência e confiabilidade dos dados apresentados aos acionistas. Isso evoluiu e hoje a gente encontra gestão de riscos em praticamente todas as áreas, todas as indústrias, todas as áreas dentro de uma empresa também, aplicando conceitos de gestão de riscos. Agora, nessa revisão até mesmo da qualidade da ISO 9000, que vai sair agora em 2015, temos gestão de risco também. Então, até na qualidade já temos gestão de riscos e não poderia ser diferente em um mercado que o bem principal é o dinheiro. Então, qualquer risco que se corre pode causar impactos grandiosos financeiros. Nós queremos falar um pouco dos temas do momento que a gente precisa falar quando a gente fala de um setor. Temas que impactam nas tendências, nas estratégias, e é esse o tema do webinar. O que vem pela frente? O que nós temos? Um pouco do que se fala agora, que muitas vezes não acontece no ano em que é predito, né? Então, sempre no começo do ano. A gente está um pouco no começo do ano ainda. O que vai acontecer então nesse ano? Quais são as tendências que vão acontecer para esse ano? Muitas acabam acontecendo, outras não, dentro do intervalo de um ano previsto, mas são tendências que vão se concretizar. Essa do mobile commerce a gente já vem vivendo faz algum tempo e ela tem se intensificado cada vez mais. Então é preciso pensar também como uma operação financeira, uma instituição financeira, na segurança das transações através de recursos de aparelhos, dispositivos móveis, segurança nas transações, política de utilização, como é realmente para ser usado isso, e integração entre componentes, integração entre fontes, transação da informação, integralização dos dados. Não é difícil de encontrar pessoas que ainda não confiam em apps bancários para fazer suas transações. Eu não sou uma delas. Eu
pago todas as minhas contas com o app, código de barra, já o leitor automático. E não faço mais isso presencialmente, nem mesmo através de caixas automáticos. Só preciso dele para sacar dinheiro vivo. Mas conheço muitas pessoas, e vocês também devem conhecer, pessoas que não confiam na segurança de uso do online banking, até mesmo via internet de um desktop, quiçá de um dispositivo móvel. Então é uma questão que está muito em voga, que precisa ser discutida, precisa ser pensada e muito investimento feito em relação à segurança. Outra tendência muito forte, muito grande, está relacionada à classificação e gestão dos dados. Hoje a gente tem esse termo Big Data, que está tão em voga também, aplicado a tudo. Tudo faz parte de uma grande nuvem de dados, onde até simboliza um pouco essa imagem que vocês podem ver. Onde a gente tem informação, a gente tem tecnologias, a gente tem internet, a gente tem software, a gente tem bancos de dados, a gente tem coisas estruturadas e coisas não estruturadas. Então, o que é? Nada mais é do que sistemas de informação organizacionais. E a gente tem um termo novo para falar disso, porque nem todas elas estão estruturadas no mundo de hoje. Nem tudo está organizadinho dentro de um ambiente controlável, como eu sempre quis, ou sempre tive, ou até gostaria de ter. Mas eles estão por aí, estão na nuvem, estão não sob meu controle, sob meu domínio. Então, os sistemas devem ser geridos em conformidade com os requisitos de gestão de riscos, gestão de conformidade regulamentar e também gestão de desempenho. Não basta querer se adentrar ao mundo do Big Data sem uma forma sem um sistema de informação para gerir tudo isso, de acordo com gestão de risco, sabendo os riscos serem assumidos, também requisitos legais conformes e dentro de uma política de gestão de desempenho também para garantir um desempenho mínimo ao menos. Mídias sociais, também em instituições financeiras, a gente vê hoje que as mídias sociais elas refletem e impactam positivamente ou negativamente a imagem de uma organização, principalmente. Então, o que acontece se torna mundial em poucos instantes. Uma informação negativa, uma notícia negativa, mais rápida ainda. Quando é positiva, às vezes demora, precisa de impulso. Mas negativa se espalha com muita facilidade. Então, é preciso administrar as mídias sociais. Aí temos exemplo de algumas delas. E a gente usa essa palavra de governança dessas tecnologias, né? Governança seriam as práticas. Como é que eu vou? Precisa ter uma política de governança, precisa ter um modo de fazer isso. Não pode ser empiricamente. Para administrar tudo isso. Então, seja por parte dos funcionários, do uso dos funcionários das mídias sociais, seja por parte dos clientes, seja de partes externas interessadas, ou até mesmo, não mencionado aí, a administração do perfil público da instituição em si, frente às mídias sociais. Fazer com que a empresa apareça frente às mídias sociais. Mas o desafio em questão aqui está relacionado na governança dessas tecnologias. Quem não estiver preparado, não digo preparado, mas preocupado e ter isso em mente no planejamento das demais estratégias da organização, pode ter surpresas no caminho, pode ter resultados diferentes do planejado. Outro ponto é a continuidade dos negócios. Então, mais do que nunca em instituições financeiras, empresas de serviços financeiros, eu tenho que evitar potenciais interrupções dos negócios. Então, o negócio precisa estar acontecendo independente do ambiente e de situações diversas.
Aí nós temos uma imagem que exemplifica um pouco isso. Estão abertos, we are open, independente da tempestade que está caindo ali fora, porque estou protegido. Então é preciso pensar em continuidade dos negócios, em que não haja interrupção por eventuais danos. Isso tem muito de gestão de riscos, está bem atrelado à gestão de riscos, a continuidade dos negócios. Então, interrupções decorrentes de hackers, instalações de backup, redundância de dados. A gente está falando bastante em termos de TI aqui, mas as empresas de serviços financeiros são uma das mais afetadas por esse mundo virtual, vamos dizer assim, né? Então, é preciso pensar em quantidade dos negócios e muito forte em TI. E aí um ponto exclusivo para a gestão de riscos também, porque também merece, né? A gestão de riscos, como eu disse, ela sempre foi parte importante dessa indústria e não é diferente agora. Sempre foi pioneira e as inovações, elas continuam ocorrendo dentro desse setor. Então nós temos a ISO 31000, que é uma norma guarda-chuva da gestão de riscos de maneira geral. E aí um lembretezinho, né, de que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos e a gente precisa reduzir essa incerteza. E a questão do fortalecimento das práticas de gestão de riscos e da melhoria da governança corporativa nas empresas de maneira geral. Então, reduzir riscos, o que impacta um pouco nas outras tendências que nós vimos, né? Continuidade dos negócios, Big Data. Então, precisa haver, em alguns casos, em empresas, sim, nas empresas de grande porte principalmente, tem executivos de gestão de riscos, né? Já tem um C-level para o Risk Manager também, que é o CRO, Chief Risk Officer. Isso nas grandes empresas já é possível, desvinculado do setor financeiro, que normalmente agrupa essas responsabilidades, assume essas responsabilidades de gestão de riscos também. Mas não estamos falando somente de riscos financeiros, embora estejamos falando de indústria de serviços financeiros, mas dentro da indústria como um todo, de uma empresa como um todo, o risco ele pode acontecer dentro da área financeira, mas também dentro das áreas de negócio propriamente ditas. Aí tem mais algumas coisas: planejamento de infraestrutura de TI. Então, planejamento de desempenho de plataforma de TI, planejamento de desempenho de rede, gestão de armazenamento. Questões como essas são importantíssimas quando se fala em tendências para o setor. E gestão de ativos de TI, né? Já falamos um pouquinho lá no começo das transações por meio de dispositivos móveis, mas a gente tem uma proliferação de smartphones, tablets, outros dispositivos semelhantes e novas aplicações, e a questão dos dados organizacionais sendo distribuídos por meio de ativos que não faziam parte do hall de ativos de uma empresa tradicional há poucos anos atrás. Então isso é preciso se preocupar com isso também, numa gestão de ativos de TI eficiente, contemplando as novas tecnologias, os novos dispositivos. E a auditoria interna, que ainda cito como uma grande tendência nesse ponto, porque é um elemento que agrupa diversos pontos, né? Então não é simplesmente auditar para ver se um determinado procedimento está sendo cumprido, está sendo executado, mas a função de um auditor interno ou da auditoria interna, ela ganhou um caráter mais consultivo, não somente de cobrança. Então, opinar sobre a prontidão, o design e a eficácia dos sistemas de gestão de riscos, tanto no nível corporativo como no nível de negócios. Então, a gente vê aqui ao redor desse círculo da auditoria interna objetivos, documentos, escopo, procedimentos, gestão, teste, sistema, riscos. Ela se tornou um elemento agrupador de uma consultoria sobre a gestão de maneira geral, com um foco muito forte em riscos. Se a gente tem risco, a gente tem controle, né, que garante que o risco
não se exceda. Se a gente tem controle, normalmente é uma prática, um procedimento, uma política, um documento normativo que precisa ser verificado de tempos em tempos. Não só se ele está sendo aplicado, mas se a aplicação dele continua válida. Então não é só simplesmente aplicar o mesmo procedimento para sempre em determinadas situações, porque se as situações mudam, se o ambiente muda, se o produto muda, esses controles também precisam ser mudados e revisados. Com isso, é papel da auditoria interna também garantir que o design, que a gente chama de design, desses controles estejam sempre atualizados para garantir o melhor resultado possível. Então, nesse foco, a auditoria interna precisa evoluir e precisa ser pensada como tendência para o setor de serviços financeiros. Não estou querendo dizer, não estou falando aqui sobre a auditoria interna, a auditoria tradicional. Bom, a gente falou um pouco dos assuntos do momento nesses primeiros tópicos. Eu queria dividir em algumas dimensões aqui que vão se tornando um pouco mais abrangentes, classificar em dimensões do que seria um sistema de gestão ideal para indústrias do setor financeiro. Então, assuntos do momento, que muitos deles vão se concretizar nesse momento que estamos vivendo, outros não. Então, a gente falou de mobile banking, falamos de mídias sociais. Acabamos não falando aqui de everything as a service. Hoje tem muito essa sigla, né, de software as a service e outros as a service, ou seja, que está na nuvem, que é através de serviço, não mais de um produto que eu compro, que está instalado. Então eu tenho uma sigla aí que foi criada, que é o Everything as a Service, que está tudo hoje assim, né? Não mais alguma coisa ou outra. Assuntos do momento aqui, falando em mercado um pouco internacional, que reflete também grandes instituições brasileiras, as regulações posteriores à crise financeira. Tá certo que a crise financeira já não faz tão recente, mas os efeitos dela começam a surgir agora, né? Então, depois de 2009, que foi um ano, uma crise forte, sim, regulamentações e regulações internacionais como Dodd-Frank e CFPB, Consumer Financial Protection Bureau, obrigaram algumas práticas, e muitas empresas estão adotando ou ainda se adequando a esse novo cenário regulatório, certo? Então, isso ainda é um assunto no momento. Já na segunda dimensão, a gente já consegue focar um pouco no setor financeiro, porque mobile banking e mídias sociais, everything as a service, é até algo que outros gestores de outras indústrias também vão se sentir desafiados igualmente, né? Agora, afunilando um pouco mais para o setor financeiro, a gente tem pontos e desafios que seriam como chegar a um novo patamar de crescimento e rentabilidade sustentável em um ambiente de taxas de juros mais baixas. A gente está vivendo cada vez mais no mercado nacional o que se vive no mercado internacional. No mercado internacional, com taxas de juros baixas, economia crescendo de maneira bastante controlada, o que ainda atrai muitos investidores para o mercado brasileiro, que tem taxas de juros muito mais altas. O dinheiro desses investidores rende muito mais aqui do que lá fora. Mas a tendência é que essas taxas se reduzam, né? Então, como manter o crescimento sustentável com taxas de juros mais baixas? Outro ponto seria construir a qualidade dos ativos e reforçar sua adequação ao capital. Já falamos a questão dos ativos, né? Falamos fortemente. Então, tem que ter a qualidade dos ativos e usá-los para a geração de capital, né? Onde desenvolver novas e confiáveis fontes de receita. A gente vê muitas empresas do setor financeiro, acho que é um ponto mais adiante até, inovando um pouco as questões das cooperativas de crédito e essa questão de empréstimo pessoal também, ofertando novos produtos. Então é um desafio do setor financeiro desenvolver novas fontes de receita também.
não ficar agarrada às fontes tradicionais de receita. Restaurar a confiança do público no setor, que é um setor, querendo ou não, que é um dos que mais gera desconfiança por parte do público, por parte do público em geral, né? Que mexe com o dinheiro, sempre acha que estamos perdendo. Então, como manter ou restaurar ou adquirir confiança do público no setor? Ainda na segunda dimensão, enriquecer e aumentar o valor dos negócios, do relacionamento com os clientes, né? No momento onde as expectativas estão mais exigentes, como nós falamos, o público está mais exigente, ele quer qualidade no serviço, não quer esperar, quer os seus problemas resolvidos, quer a aplicação do seu dinheiro de maneira clara e transparente. Então, o relacionamento com os clientes é um ponto importantíssimo. Isso em outros mercados também, né? Mas especificamente o setor financeiro é importantíssimo. Aqui, o que eu antecipei antes, como lidar com os concorrentes não bancários agressivos e inovadores. Não digo não bancários, né? Não bancários no sentido que não é banco, né? Até eles se prezam disso nas propagandas, nas campanhas de marketing, que é como se fosse um banco, mas não é. As cooperativas de crédito que estão crescendo bastante no Brasil. Então, como lidar com esses concorrentes? E incorporar uma cultura de gestão de riscos no hábito das operações diárias, né? Fazer parte do todo e não só de um setor específico, de um departamento específico. Daí, quando a gente vai para a terceira dimensão, a gente abre mais para funções corporativas, né? De maneira geral. Implementar um modelo bancário totalmente digital, eliminar de vez papel, burocracias. Isso seria um mundo perfeito, porque a gente sabe o quanto de burocracia tem nesse segmento. Preencher lacunas manuais e entregar processos de negócio eficientes, está diretamente relacionado, né? Muitas lacunas manuais ainda. A integração e gestão dos dados de nível corporativo. Está tudo atrelado a essas funções corporativas no sentido de otimização dos processos. Personalização interativa de produtos e serviços para atender a demanda dos clientes. E transparência nos custos, conformidades e preços, né? Que está diretamente relacionado ao ponto que nós vimos anteriormente da relação com os clientes, esses dois últimos, né? Que estão a transparência nos custos, nos preços, o que está sendo feito, como é trabalhado, que muitas vezes não fica tão claro. Esse mundo de dados representado pela imagem acima, com flexibilidade, com adaptabilidade, com integração, com padronização e com eficiência, é o que nos garante uma transformação real. Então, nada do que nós falamos anteriormente, se eu atacar pontos individuais de tudo que nós falamos até agora, nas tendências, seja até as de segunda dimensão, de terceira dimensão, elas não vão garantir uma transformação real do processo como um todo, corporativo como um todo, se não for algo sustentável, se não for algo padronizado, se não for algo que vai garantir integração, se não for algo flexível, se não for algo que vai garantir eficiência. A essa transformação real, que é a transformação almejada para o setor, que é o que nós chamamos aí da quarta dimensão. Da quarta dimensão. Então, o que era antes uma análise apenas de rentabilidade de produtos e de linhas de negócio isoladas. Então, determinado produto precisa ser rentável, ou determinada linha de negócio é mais importante que outra. É orientada agora à transformação estratégica, a organizações orientadas à informação e ativos e processos orientados às necessidades dos clientes. Então, a transformação, para ela existir de maneira geral e ser real, ela precisa estar orientada às necessidades dos clientes, precisa estar orientada à informação e, como vimos antes, passando por um processo de padronização, integração, flexibilidade e eficiência. Aí sim chegamos
há uma verdadeira transformação que o setor financeiro necessita. Por consequência, os itens do momento e os não tão do momento assim precisarão ser incorporados, porque fazem parte diretamente das necessidades dos clientes, né? Os clientes hoje têm a necessidade de fazer transações via aplicativos móveis. Então, eu estou fazendo isso porque eu estou orientado, minha organização está orientada às necessidades do cliente, não porque alguém disse que está na moda. E porque alguém disse que é tendência, e que muitas vezes eu gasto muito dinheiro e essa tendência nem se concretiza. Eu poderia ter investido em algo que satisfazesse mais o meu cliente, ou que até que me trouxesse mais resultado. Certo? Então é só uma diferença de foco, uma diferença de olhar. Certo? Bom, a Soft Expert, ela tem um produto chamado Soft Expert Excellence Suite, que tem várias soluções que integradas compõem a suite como um todo. E muitas das soluções a gente acabou falando durante a apresentação. Falamos em gestão de riscos, falamos em governança corporativa, falamos em gestão de serviços de TI, falamos em gestão de ativos, cadê? IAM, aqui, ativos, e ciclo de vida de produto, falamos de gestão de conteúdo, gestão do desempenho. Então ela tem as principais soluções para gestão da excelência dentro da organização, de maneira integrada. O que é essa gestão da excelência? É isso que nós vimos, a proporcionar à organização uma transformação real orientada ao cliente e orientada à informação, de maneira transparente. Eu queria mostrar só alguns pontos que nós conversamos e como nós atendemos. Então, auditoria interna, aqui temos uma tela capturada com o exemplo da SOX, de auditoria interna. Claro que aqui eu estou fazendo exemplo de uma auditoria de um ponto específico, que é uma compliance com uma lei, né? Em alguns pontos não se pode fugir disso, né? É uma lei que precisa ser cumprida ponto a ponto. E a lei foi criada, obviamente, por uma necessidade, uma demanda. Mas como a gente falou do conceito de auditoria, ele é mais amplo que isso, né? Gestão de riscos. Aqui uma matriz de riscos clássica, né? De severidade e probabilidade. Embora possam haver outros métodos, e o sistema permite isso também, a configuração de outros métodos de avaliação de riscos. Mas esse é um dos mais clássicos. Gestão de projetos. Então, eu tenho gestão de projetos para garantir que as minhas iniciativas, para garantir que as minhas ações sejam executadas, para que os meus objetivos sejam alcançados. É o que eu estou fazendo para garantir que os meus objetivos sejam alcançados. Isso pode ser gestionado através de uma ferramenta com Gantt, com predecessão, com alocação de recursos, bastante robusta de gestão de projetos. Assim como uma gestão robusta de desempenho corporativo, com indicadores, objetivos, gráficos indicativos, alertas, tendências, se eu estou alcançando, estou dentro do caminho, porque os indicadores são o meu termômetro para minha orientação estratégica, e não só estratégica, mas também departamental e até pessoal, individual. Gestão de documentos, aí bastante importante também nesse setor. Questão não só da visualização e de ter documentos eletrônicos, mas todo o fluxo de criação de procedimentos, de práticas, o fluxo de criação e o fluxo de distribuição. Aqui eu estou falando de documentos, mas de conteúdo de maneira geral da minha organização. E gestão de processos também. Então, a Soft Expert conta com uma ferramenta completa para não só mapear os seus processos, criá-los, desenhá-los, mas também automatizá-los, botá-los em execução através de uma engine de workflow que cobra as atividades e garante que a execução seja feita detectando gargalos, né, através de simulação. Então, os processos corporativos e de negócio de maneira geral podem ser muito otimizados
não só pelo mapeamento deles, mas também pela gestão e execução dos mesmos. Bom, agradecemos a participação de todos. Desde já convido a todos a acompanharem nosso site, onde há uma agenda de eventos planejados para o ano, de webinars como esse, assim como consultar o nosso repositório de white papers, o qual costumamos e procuramos trazer conteúdo relevante para todos os stakeholders. Então acompanhem lá os materiais publicados no nosso website softexpert.com.br. Eu também fico à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem me encontrar nesse e-mail para falar sobre a solução de maneira geral ou sobre dúvidas relacionadas a esse webinar, já que trata-se de um webinar gravado. Fico à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, Tobias, pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.